Mas nós vamos conversar agora com o professor Bosquinho, João Bosco, mais conhecido como Bosquinho. O professor Bosquinho, ele que na próxima quinta-feira estará lançando o seu livro. O título é Luizinha, que conta a história de um dos personagens mais marcantes da sociedade sousense. E aí, marcantes do ponto de vista de ser admirado, de ser benquisto por uns, infelizmente, de ser odiado e muitas vezes apedrejado, né, por outros. Né? Luizinha vivia nesse, né, se equilibrando, né, entre o bem e o mal, entre aqueles que gostavam dele e aqueles que não gostavam, entre aqueles que o ignoravam e entre aqueles que o abraçavam. Dentre aqueles que na época não estavam presentes, mas se encantou com a história de Luizinho e agora abraça o passado de Luizinho através do livro Luizinho, o professor João Bosco, que mergulhou de cara por um bom tempo na vida, no passado de Luizinha, e faz uma narrativa através do livro, conta a história, né, real, com grande maioria de detalhes, principalmente ao conhecimento daqueles que só ouviram falar de uma figura, de um personagem chamado Luizinho. Seja bem-vindo, João Bosco, viu? Prazer tê-lo conosco. Obrigado Juscelio, por receber nosso boa convite. tarde, Boa tarde. Bruno, boa tarde, Jackson, Elian, Raimundo, boa tarde a todos os ouvintes desse programa, boa tarde, Souza. Uma correção, o nome do livro é Luizinha. Luizinha. Então, Luizinha. onde foi que eu vi só Luizinha? Luizinha, né? Luizinha. Antes que você se adiante, dá a entender de que é você, Luizinha, né? Dá a entender, quem não conhece, Luizinha, né? Você é um O cara que na verdade inteligente. não, o que na verdade não é. Luizinha não é você. Você é um cara inteligente. O título tem essa intenção de ter duas maneiras de entender. Quer dizer, tem essa forma dúbia de interpretar, né? Seria Luizinha dizendo, eu sou Luizinha, porque na capa do livro vem um registro de nascimento, eu existi e fui Luizinha, ou Luizinha, eu também tenho um pouco de Luizinha. Ninguém mirou para você para falar, né? Porque senão dava a entender isso. Agora dá para a ficha tá caindo. Luizinha em mim, né? É uma biografia, né? E também tem pedaços de uma autobiografia. Né? Primeiro, ressaltar que foi escrito, esse livro foi uma ideia da minha psicóloga. Eu tenho depressão profunda, eu tenho vários transtornos mentais e eu estou afastado pelo INSS. Das salas de aula? Está afastado das salas? De sala de aula não posso, vai voltar, infelizmente. Né? E uma das ideias que minha psicóloga me deu, disse, vai ler muito, você não gosta de ler, vai ler muito, ver filmes, vai escrever. E uma noite dessas, eu sempre pensando, abri o computador e disse, eu vou escrever sobre algo. Eu gosto de escrever nas redes sociais, eu sempre gostei. Né? Eu sou um leitor, quanto mais, escreve bem quem lê muito. Né? Aí eu digo, meu Deus, eu vou contar aqui história. A minha não dá certo porque me leva para o São João Batista, né? Porque mesmo que eu troque os nomes, vão acabar descobrindo quem eram. Eu digo, não, um personagem que eu sempre admirei nessa cidade é a figura de Luizinha. E hoje, como eu ocupo um cargo, né, na Prefeitura Municipal, que é a coordenação LGBT, nada mais interessante do que procurar uma figura representativa do movimento e da nossa categoria. Tanto é que em Souza tem um movimento, né, um movimento LGBTQIAPNB+, que o nome fui eu que dei, Viva Luizinha, cujo presidente é Bruno, que trabalha com você. Né? Então, assim, quando você disse que eu não conheci Luizinha, tem um engano, tem uma diferença aí de quase 25 anos. Eu tinha 6 anos de idade e Luizinha tinha 25 nessa época, nos cálculos que eu fiz, certo? E na escola eu já era chamado de Luizinha. Você nunca foi chamado de Luizinha, não?
Eu não lembro de ter sido chamado de Porque Luizinha. quando alguém queria... Não lembro. Queria atingir, atingir outro, chamava de viado, de bicho, É. ou então de Luizinha. Hoje não chama Luizinha, mas chama de viado, como se viado fosse uma coisa, uma aberração, fosse o Chama demônio. viado, chama fresco, fosse, e naquela nossa época chamava de Luizinha. Luizinha. Porque Exato, Luizinha exato, era exato. o viado. Isso. Né? Era o único homossexual. Era sinônimo de... Era sinônimo, era. É. Fui muito chamado de Luizinha na pré-escola, no primeiro ano do ensino fundamental, enfim, lá no centro de treinamento. Daqui que eu viesse conhecer Luizinha, a pessoa de Luizinha, isso veio acontecer, eu tinha 11 anos, eu estava no Cine Teatro, no Cine Gadelha, num Domingo Alegre, e eu conheci Luizinha gritando na entrada, querendo a todo custo entrar para assistir o Domingo Alegre, mas estava embriagado e o pessoal da portaria nem aceitava mesmo que ele pagasse o ingresso. Aí quando eu ouvi o nome Luizinha, um menino muito atento, eu sempre fui muito inteligente, quando criança era uma coisa fantástica. Aí eu perdi o interesse pelo Domingo Alegre e me atentei a Luizinha. Para ver, de tanto me chamarem de Luizinha, eu queria ver o que era Luizinha. Eu vi que era uma pessoa. Né? E ele saiu dali chorando, foi se sentar num banco da praça. Lembra um salgueiro bem grande que tinha ali na Praça do Bom Jesus? Aham. Ele sentou num banco daquele, debaixo daquele salgueiro, e chorou muito, esbravejou muito, eu de longe. Porque a figura intimidava, certo? Porque eu ainda vi gestos violentos dele na entrada do cinema. E aquilo foi um misto de horror, de desespero e ao mesmo tempo de contemplação, porque na minha cabeça de criança veio aquela ideia assim, meu Deus, é o destino que me espera. Se me chamam de Luizinha é porque eu tenho vou ser assim. traços de Luizinha. E eu vi nos traços, nos jeitos afeminados, né? Eu digo, então isso é o que é ser gay. Isso, gay não existia a palavra gay, não se usava. Isso é que é ser viado, isso é que é ser fresco, e Luizinha é isso. Então eu vou ser isso. Eu me vi nele, né? E aí um desespero tomou conta, porque depois eu fui acompanhando, um menino muito astucioso, acompanhando histórias, né, e acontecimentos sobre Luizinha, e era tragédia sobre tragédia, e era situação de violência sobre situação de violência, e nesse período você como gay, você não sabe o que você é, você não entende porque você gosta de coisas de mulher, você não entende porque você não se afina com as coisas do seu próprio sexo, ainda não existe o desejo, né? Ainda não, e como criança não existe o desejo, aí para piorar as coisas ainda tinha mais a figura de Luizinha, que o tempo todo eu pensava assim, meu Deus, o que me espera, o destino que me aguarda é o destino de Luizinha. Aí durante toda a minha vida, na adolescência e já na fase adulta, eu acompanhei a trajetória de Luizinha, de longe. Eu só conversei com Luizinha uma única vez aqui na frente da Prefeitura de Souza, ele já nos últimos dias de vida, doente, uma barriga d'água muito grande, dizendo ele que estava gestante, grávido do prefeito da época. Foi o único contato que eu tive com Luizinha. Depois, como eu criei junto com esses meninos o movimento Viva Luizinha, né? E depois o prefeito criou essa coordenação LGBT e agora nós temos um conselho municipal LGBT, né? Um avanço importante, né? Importantíssimo, políticas públicas importantíssimas, que nasceram da ideia do Viva Luizinha. Então, foi uma ação, Bosquinho, que acaba beneficiando uma cidade inteira, né? Beneficiam a cidade inteira primeiro. Porque há muitas pessoas que são LGBT, quer queiram assumidas ou não, que precisam desse apoio, desse alento, dessa representatividade, né, que a prefeitura hoje dá. A primeira coisa é a reparação histórica, né? A primeira coisa é a reparação histórica. Eu agora posso me intitular historiador,
Que professor de história é quem dá aula de história. Historiador é quem pesquisa e produz um documento. Estou gostando, viu? Eu amei a experiência de ser um historiador e de contar a história de Luiz Pereira da Silva, a história de Luizinha. E eu estava me perguntando, Deus, quantos livros tem em Sousa, publicado em Sousa, por sousenses? Aí eu me lembrei do Humorismo Sousense, que eu não sei se você tem essa recordação, que era uma brochurinhazinha pequena. Foi do Dr. Plínio Leite Fontes que fez, até uma brincadeira. Esse livro nasceu aqui no Bar da Bosta, que era onde a elite sousense se reunia antigamente. Tem, né, o Sagrado, a Bíblia Sagrada de Sousa, que é o Antes que Ninguém Conte, de Julieta por Deus Gadelha, que eu li, reli, trilhi milhões de vezes, porque eu sou um apaixonado pela minha cidade. E tem esse documento iconográfico que é o Além do Rio, feito por Augusto Ferraz, que é uma obra primorosa. Aí eu disse, pensando cá comigo, meu Deus, não tem nenhuma biografia de um dos grandes nomes da cidade, dos nomes que construíram a cidade no período do algodão. A primeira biografia de Sousa, de um sousense, vai ser a de Luizinha. E vai ser a de Luizinha, com muito orgulho. Me diz uma coisa, Bosco, uma coisa é você escrever, relatar detalhes de uma vida de quem está vivo. Facilita muito. Agora, no caso de Luizinha, não é o caso. Ele já passou, né? Ficou apenas o passado, seus feitos. Você começa por onde numa situação como essa? Pelos familiares? Você começa pelas pessoas mais procurando próximas? as pessoas que estão vivas, né? E que são parentes, ou que foram amigos, ou que conviveram com o personagem. Você também faz uma pesquisa documental, em cartório, registro de nascimento, certidão de óbito. Você pesquisa também em internet para ver se encontra alguma coisa, algum vestígio de alguma matéria, de algo que se relacionasse, mas isso eu não consegui. Os registros de nascimento, certidão de óbito eu tenho, fotografia eu consegui, né? Com a ajuda de Lohan, que é um designer daqui de Sousa, produzi uma foto que ficou perfeita, ficou linda, a família ficou encantada com a foto, ao fundo do Parque Lima, com a roda gigante, né? E a gente se baseia na oralidade. Aí a gente tem que tomar um cuidado. Eu faço uma entrevista a você. Você me conta determinados fatos. Quando eu for entrevistar outra pessoa, os fatos que você me contou, eu abordo a essa outra pessoa. Certo? Tem que haver uma paridade, tem que haver, certo, uma sincronia entre o seu depoimento, o depoimento de Bruno, o meu depoimento, o depoimento de não sei quem, para que eu chegue à conclusão que aquele fato de fato aconteceu, certo? Que não é uma invencionice de alguém. Aí a gente vai juntando e montando a cronologia dos fatos e conta desde o nascimento de Luizinha até a morte e a vida que ele teve aqui em Sousa, né? Eu tenho tias de Luizinha viva, eu tenho uma irmã de Luizinha que morreu há 2 meses atrás. Você chegou a falar com ela sobre o projeto, pegou informações com ela? Meu Deus, eu me tornei parte da família, eu sou dos Crispim agora. Eu tenho um irmão de Luizinha vivo, né? Então, essa parte da família, eu abarquei todo mundo, né? Eu tenho o tio Gilson, que eu virei sobrinho, é tio Gilson. Eu vou para lá, boto a cadeira na calçada e nós conversamos a noite toda, né? E eu tenho as pessoas da cidade de Sousa para quem Luizinha trabalhou. E eu tenho as pessoas Era um de grande Sousa cozinheiro, inclusive. que Cozinhava muito bem, né? Hã? De acordo com as informações, cozinhava muito bem. Olha, Luizinha era um empregado doméstico sem igual e Luizinha era um cozinheiro, um chefe de cozinha. Sabe Deus, eu não consigo explicar isso no livro, certo? Não houve nenhum depoimento de alguém que me dissesse com segurança de onde Luizinha aprendeu a cozinhar. Mas eu conheço aquela ideia do dom. Tem pessoas que nascem com um dom. Por exemplo, quando eu entrevistei Lisier,
de Chico Malota, Lisier disse a mim, João Bosco, arroz branco, água e sal na mão de Luizinha cozinhada tinha outro gosto. Luizinha cozinhava demais. E não foi só Lisier, todas as casas por onde Luizinha trabalhou, todo mundo, por unanimidade, dizia que Luizinha era extremamente limpo e que a comida era extraordinária. Casamentos, batizados, banquetes, ceias de Natal, ceias da Semana Santa. Ele era contratado para fazer isso, cobrava pelos serviços dele, terminava os serviços dele e voltava para a vida dele. Né? Então, assim, sempre teve a capacidade de trabalhar, de produzir o seu próprio sustento. É lindo quando eu conto no livro que ele, em inúmeras vezes, nos períodos de seca prolongada aqui em Sousa, de estiagem, ele acudiu à própria família. Muitos desses familiares rejeitavam Luizinha. Mas ele ia na casa, mesmo daquele que rejeitava, e deixava lá a feira, que hoje a gente chama de cesta básica, deixava lá a feira e dizia mais ou menos assim, essa peste não gosta de mim, mas meus sobrinhos não podem pagar por isso. Quer dizer, eu demonstro o lado humano, né? O lado gente boa que Luizinha é, o lado família, o apreço que ele tinha pela família, mesmo que muitos familiares não gostassem dele, tivessem vergonha dele, porque ele era um dos poucos homossexuais assumidos de Sousa. Haviam 2 ou 3, que não vale a pena citar o nome, porque eu não tenho autorização para isso, haviam 2 ou 3, né? Que eram sabidamente homossexuais. Mas Luizinha, ele, além de assumido, ele era completamente dado ao que ele era. Né? Ele não tinha nenhuma preocupação em se esconder. E quando dava a doida, quando dava a veneta, que ele queria vestir-se de mulher, ele se produzia de mulher e saía na rua. E isso era uma aberração. Isso há quase 40 anos atrás, né? Hã? Há quase 40 anos quase atrás. 40 anos atrás. Ora, quando chocava muita gente, então, né? Nessa época chocava até algumas pessoas, né? Hoje ainda é um tanto perigoso, se você imagine, né? Há 40 anos atrás. Hoje, uma travesti sai de casa e não sabe se volta viva, imagine naquela época. Né? Outra coisa, Luizinha se eternizou na memória de Sousa pela festa de setembro. Isso, era um personagem à parte da festa de setembro. Que é uma festa religiosa. Uma festa religiosa que ainda traz uma curiosidade embutida. Luizinha trabalhava na casa de uma costureira muito famosa daqui de Sousa, da Rua Estreita, que é aquela rua onde fica a sede do Campestre. E ele trabalhava gratuitamente para essa costureira. Luizinha trabalhar de graça, Luizinha louco por dinheiro, como eu descobri ao longo da história, era doente por dinheiro, óbvio, quem não é? Né? E para se manter e manter família. E aí ele trabalhava, limpava a casa dessa senhora, fazia comida às vezes. Qual era a intenção? Que essa costureira, que costurava para madame, pegasse restos de tecido que sobrava e confeccionasse as roupas dele para o dia 7 e o dia 8 de setembro. Porque nós tínhamos a tradição, o Juscelio sabe muito bem disso, que nós tínhamos a tradição de ter 2 roupas, uma para o dia 7 e outra para o dia 8. Era obrigatório, né? Era obrigatório. Não podia repetir. Não podia repetir. Você tinha que ter a roupa de 7 de setembro. A roupa do 7 de setembro. E eu tinha, pai, comprava no mercado. E eu tinha as 2, mesmo muito pobre, eu tinha as 2. Aí, assim, existia uma expectativa. Será que ela vem? Né? A primeira era, será que Luizinha vai aparecer? E a segunda era, com que roupa ela vem? Eu digo ela porque ele vinha travestido de mulher. E os padres da época, Bosquinho,
fazia vista grossa, reclamava, porque é uma Vista- festa religiosa, né? Vista grossa. Padre João Cartacho Rolim sempre Fingia que não fez vista grossa. Luizinha chegava, era ovacionada pela Praça da Matriz toda. Ele ia de mesa em mesa, nas mesas da quermesse, onde estavam os políticos, as famílias dos poderosos, dos empresários, e depois ele ia para o parque. Detalhe interessante, ele já tinha intimidade com os donos do parque, porque ele cozinhava para os dois principais parques que se instalavam aqui em Sousa, que era o Parque Lima e o Trairi. Ele fazia um preço módico, fazia um pacote para esse dono do parque. E tinha passagem livre. Passagem Acredito livre. que não pagava nada. Esses homens de parque não eram de Sousa. Aproveitava Luizinha para paquerar, para dar em cima, para arranjar um namorado, flertar, certo? E costumeiramente conseguia, né? E aí se dedicava, se devocionava, se apaixonava loucamente por esse indivíduo, enchia a cara de cachaça e ia declarar esse amor em praça pública. E chorar quando ele ia embora, né? E chorar por ele na frente dele. Agora, isso na década de 80, o homem ficava como, meu Deus? As escondidas acontecia, mas assim, para que Sousa soubesse, mesmo o homem sendo de fora, com a praça lotada, ele tinha, eu acho assim, pensando no psicológico de Luizinha, ele tinha um desejo muito grande de ser amado, né? De ter um companheiro. Ele não teve essa experiência. Em momento algum eu encontrei nenhum relato que Luizinha tenha vivido com alguém, né? Que tinha vivido um romance com alguém. Ele sempre foi uma pessoa só, né? Ele sempre foi solitário, ele tinha esses encontros sexuais furtivos. Disseram-me que uma pessoa seletiva não era com qualquer um. Só se perdia mesmo, né? Só jogava as tamancas para o ar quando se embriagava. Aí era outra pessoa, né? Embriagado. O Bosco, ele vivia, na verdade, dois mundos, né? Ocasiões paralelas na vida dele, né? Uma figura benquista, né? Da casa, por uma questão profissional, era bom cozinheiro, né? Prendado, da casa de muitas pessoas importantes, mas ao mesmo tempo chegava até a ser apedrejado. Meu compromisso Ignorado, com Luizinha, né? Meu compromisso Maltratado. com Luizinha é fazer justiça à figura dele. Durante o programa hoje falaram aí, alguém falou aí que não gosta de política e você reafirmou várias vezes que tudo é política. E tudo é política. E a maneira de se comportar de Luizinha, e a maneira como ele viveu, foi um ato político. Um ato político LGBT, certo? Era um corpo estranho, era uma figura estranha que a sociedade não entendia, não compreendia e nem queria por perto. Porém, ele resistia, né? Mas ele nunca se dobrou à violência nunca física. Deixou de ser o que nunca sempre, deixou o que era, não que é que sempre foi. o que porque era. a gente nasce gay, ninguém se torna gay, ninguém se descobre gay. A gente nasce gay. Luizinha também, quando criança, já apanhava de pequeno, porque se pintava com pétalas de rosa que soltavam um sumo colorido. Vestia a roupa das irmãs, usava lenço da mãe na cabeça. Criança com 5 anos, 6 anos já fazia isso. Quer dizer, que maldade existe numa criança, né? Então, é assim, a alma da gente já é levada a fazer isso porque nós nascemos propensos a ter essa personalidade. Agora, Luizinha não tinha consciência política do quanto ela representava, só pelo fato de existir. Luizinha jamais imaginaria, né, que em 2026 alguém lembraria dela, né, como uma bandeira e como um ícone para o movimento LGBTQIAPNB+. E aqui eu faço um alerta. Nós em Sousa nós temos uma coordenação para políticas públicas voltadas à população LGBT,
no momento vinculado à chefia de gabinete, certo? Aqui em Sousa nós temos um movimento civil, né, chamado Viva Luizinha. Eu batizei o movimento, o presidente do movimento é Bruno, certo? Esse é um movimento apartidário, laico, que precisa da participação de vocês. Agora eu estou falando para vocês, meu povo, minha gente, gays, lésbicas, travestis, transexuais. Nós precisamos do apoio, da interação, né, da aproximação de vocês ao movimento. Porque quem não aparece não é notado. Nós estamos em um ano político. O Viva Luizinha devia, a esse momento, ter 200, 500 participantes. Por quê? Só exemplificando, Juscelio, uma carta de intenções. É candidato a deputada federal? É. Está aqui a carta de intenções do Viva Luizinha. O senhor assina e concorda? Se o senhor concorda e assina, nós lhe damos apoio. Certo? Não pensem vocês, gays, que estão vivendo sem ser espancados, podendo sair com o namorado de mãos dadas, que isso caiu do céu. Não, isso foi fruto de muita luta. Muita gente apanhou, muita gente sofreu, muita gente morreu para a gente chegar onde está aqui. E há uma linha muito ínfima que nos separa dessa situação atual de um retrocesso grandioso. Por quê? Se o Brasil cai nas mãos da extrema-direita, aí viado e sapatão e travesti vai saber o que é bom para tosse. Certo? Então, é preciso, nesse livro também eu faço esse apelo, que a comunidade LGBT crie consciência política. Não é política partidária, não. É política pela nossa categoria, pelo aquilo que nós somos, para a defesa dos nossos interesses. Porque se essas não forem criadas mais leis, que não forem criadas mais políticas públicas, ou nós vamos parar no tempo, ou nós vamos retroceder. Então, assim, a figura de Luizinha é de uma representatividade sem tamanho. Ele sozinho segurou essa bandeira, nunca se dobrou, apanhou muito, sofreu muito, numa época em que bater em gays não significava nada, ele não tinha como recorrer à polícia, porque a polícia não faria coisa nenhuma. A polícia só atuou na vida de Luizinha quando Luizinha agrediu alguém. Aí a polícia chegava, trazia, batia mais. Ele chegou a ser preso alguma vez? Inúmeras vezes. Inúmeras vezes. Porque inúmeras vezes, quando ele saía na rua, 2 ou 3 homens, 4, 5, 6, se juntavam para chincalhar, certo? Alguns deles partiam para bater. Eu perguntei a todo mundo que eu me entrevistei se Luizinha era louco. Todo mundo foi unânime em me dizer, Luizinha não era louco, Luizinha tinha consciência, tinha o juízo dele perfeito. Agora, ele era um valente, diferentemente de mim, que apanhei muito, que sofri muito, violências de todos os tipos, e aguentava isso calado, sem reagir, e escondia isso em casa para não magoar e nem ferir meus pais. Luizinha partia para cima. Não levava o desaforo para casa. Não levava o desaforo para casa. Aí é onde nasce a fantástica história da Gilete. Essa história realmente é muito conhecida dele. É, porque ficou a figura do monstro, ficou a figura daquele viado perigoso, né? Perigoso, mal educado, depravado, debochado e violento. Quando, na verdade, era uma defesa, né? Autodefesa. Quando, na verdade, era uma autodefesa. Ele era extremamente corajoso e partia para 4, 5 homens. O costume de Luizinha era trabalhar aqui na cidade, mas o local de viver dele era aqui na Várzea da Cruz.
Então, essa ponte do Padre que a gente chama, a escadaria do Padre e a ponte do Rio do Peixe, é a cara de Luizinha. Né? E em épocas de inverno, ainda hoje existe esse costume. Eu não sei se Juscelio concorda comigo. Ainda tem esse costume de pular da ponte. Tem. Tem, quando há muita cheia, Tem, sim. tem, tem. Né? Ainda há esse costume. Aí vão pular da ponte, levam uma garrafa de cana, Canoa. uma Muitos deles a coragem de pula da ponte e vem aparecer aqui no Vem Rio, sair vem fazendo aqui a na curva na Guanabara. né? Ainda fazem isso. Eu Luizinha, nunca fiz, não. Luizinha Mas ainda não fazem. tinha como correr. Na época de cheia, na época do inverno, ela tinha necessariamente que passar pela ponte. E aquilo ali era um corredor polonês para ele. Isso. Porque estava cheio de gente. Muitos deles embriagados. Muitos deles embriagados. Né? Ele vinha com as mãos cheias de muitas coisas, de comida, de víveres, de feira, de coisa. E partiam para ele para tomar as coisas, para bater nele. Né? Algumas coisas no livro não aparecem. Estão no meu computador, mas não aparecem em respeito à família, porque eu ouvi relatos desastrosos, monstruosos, coisas que... Violências pesadas. Muito coisa... E eu, assim, eu sou uma pessoa que tem uma depressão, ao ouvir o relato da pessoa e a própria pessoa chorando ao contar, ao narrar, é inumano, é inacreditável que um ser humano seja capaz de fazer isso com o outro por nada. Por nada. Porque o outro tem uma sexualidade diferente da dele. Sem ter sido agredido, sem ter sido atacado, a pessoa vem e ataca pelo bel prazer de atacar. E isso é o que a gente chama de crime homofóbico. Você veja que todo crime homofóbico, ele tem traços de crueldade. Não basta só tirar a vida, não basta só bater, você tem que vilipendiar, você tem que maltratar, você tem que rasgar o rosto, de cortar o corpo. Né? É um ódio muito grande que existe em algumas pessoas contra nós, que somos LGBTs. Daí a preocupação que temos, alguns têm, né? De nos associar, de nos juntarmos. Porque juntos somos mais fortes. Né? Estamos vivendo uma época tranquila? Estamos. Mas eu chamo isso de maquiagem. É um período maquiado. Eu tenho 50 anos, eu conheço o que é o preconceito maquiado. Eu sou vítima do preconceito todo santo dia, do chamado preconceito maquiado. Adelmo Vieira está lhe mandando um forte abraço, parabenizando pela entrevista, lhe mandando um abraço. Quem está tentando entrar para conversar conosco também é a advogada Vera Vernatti. Ela está com dificuldade, eu mandei para ela o 3521-2116. Ela fez um joinha aqui, é provável que ela acabe entrando em contato conosco. Pois não, Bruno. Boa tarde, João Bosco. Em relação ao livro e a tudo que é especificado de Luizinha, você acha que a partir do lançamento do livro, daquilo que é contado, óbvio que em Souza nós não temos como mensurar a população LGBT no município, pelo menos ainda. Mas a partir do lançamento do livro e da história que é contada, você acredita que, com base numa adesão que você espera no lançamento do Centro Cultural da população LGBT de Souza, os jovens, principalmente, você acredita que vão conseguir, a partir dessa visualização da luta, da força, da coragem de Luizinha, chegar para os movimentos sociais, não só o LGBT, mas conseguirem ter um pouco mais de coragem, de força para participar? Você acredita que isso possa acontecer? Bruno, eu sou muito descrente, me perdoe, mas eu sou muito descrente dessa nova geração. É um povo apático, é um povo despreocupado, é um povo... Individualista. Individualista, né? Sabe? Eu não estou nem aí. Ora, quando você vê as travestis, as lésbicas, os gays, eu vou convidar um a um para participar dos nossos eventos. A sociedade civil está lá, está juiz, está promotor, está prefeito, está presidente de Câmara.
Mas nós, o público gay, não estamos lá. O livro, em determinado momento, pede isso, a participação dessas pessoas, tendo com base o exemplo de Luizinha. Qual é o exemplo de Luizinha? Resistência, autenticidade. Em momento nenhum, mesmo vivendo todas as formas de violência que ela passou, ela deixou de ser quem era. Deixa eu liberar o espaço aqui para a Vera, 14 horas e 11 minutos, ela que estava tentando, uns minutos tentando, conseguiu. Vera, seja bem-vindo, boa tarde. Obrigada, Juscelio, boa tarde a você, Jackson, Bruno, Bosquinho e os demais ouvintes do programa. Apenas, assim, me senti até na obrigação de ligar, porque me voltou no tempo, Bosquinho, da minha adolescência, de que presenciei muitas vezes Luizinha na Praça da Matriz. Isso você falando aí, eu 11 anos, 12 anos, não tinha noção do que estava acontecendo, mas os gritos, as vaias, muitas vezes, depois é que a gente vai contextualizar. Mas aproveitar para ali parabenizar por ter escrito esse livro, porque está eternizando a história de Luizinha para as próximas gerações e, ao mesmo tempo, fazendo com que a sociedade, né, conservadora possa ver o quanto pecaram, né, o quanto foram maldosos com Luizinha, para, de certa forma, também redimir um pouco. Porque a gente sabe muito bem, eu tenho certeza, já estou ansiosa para ler o livro, que eu tenho certeza que trará muitos fatos e que muitas pessoas já teve conhecimento, presenciou, e que para gerações futuras terem conhecimento disso. Porque como ativista, defensora da causa LGBTQIAPNB+, a gente sabe muito bem que todas as pessoas merecem ser respeitadas, independente da orientação sexual, da raça, da cor, enfim. Isso mostra, tem um alcance muito maior. Esse livro seu, tenho certeza que vai ser um divisor de águas também para essa pauta, para essa luta. E parabéns a você, e tenho certeza que será muito bem aceito dentro desse contexto que você traz, a todas essas mensagens que você traz. Quero agradecer pelo espaço e parabenizar a você mais uma vez. Ok, Vera, obrigado, um forte abraço. Pois não, Bosquinho. Vera, um beijo grande, espero contar com sua presença na quinta-feira, na noite de autógrafos, e lembrar que o exemplo de Luizinha, me perguntaram aqui em off se esse exemplo de Luizinha incentivou outras pessoas. Na época, não. Na época, não. Tá? Eu guardo muita mágoa dessa época, porque não existia nenhuma forma de se fazer justiça a nós que éramos injustiçados. Quando eu digo que é uma biografia e uma autobiografia, eu conto histórias nas quais a vítima sou eu. E a quem eu ia recorrer? A escola, para mim, era um inferno. As diretoras tinham uma mentalidade conservadora e as professoras também. Eu estava errado, era um desvio de conduta, era falta de Deus. Minha mãe foi chamada ao colégio para que eu fosse levado para a igreja, para mudar de comportamento. Quer dizer, Luizinha assustava os gays da época como assustava a mim, como assustou a mim. Né? Eu me assumi muito cedo, aos 13 anos, eu tive coragem, no pátio do Auxiliadora, de dizer, sou viado sim, e é da sua conta, porque o menino tinha gritado isso comigo. E a partir daí eu achei, na minha cabeça de pré-adolescente, que ia começar uma nova fase. Que eu agora não devia mais satisfações a ninguém, nem tinha mais por que me esconder. Homem, pelo amor de Deus, piorou minha vida em 1000%. Foram-se os amigos, foram-se os convites para participar de festa, de assustado. Meninos não andavam comigo, meninas não andavam comigo. Menino, se andasse comigo, era igual a mim. Menina, se andasse comigo, era puta. Aí começa uma fase nas nossas vidas, porque tem muito, todo gay vai se identificar com aquele livro, da solidão.
que a gente vive na pré-adolescência até a fase adulta. A solidão de não ter amigos, de não ter companhia. Ninguém quer a nossa companhia, ou naquela época ninguém queria. O que era que me restava? Procurar pessoas que me aceitassem. E quem eram essas pessoas? Pessoas como eu, marginalizadas. Prostitutas, lésbicas, os maconheiros da época, que a droga que tinha era a maconha. Então eu era um meninozinho feio na cabeça, enorme, com 14 anos, com uma turma de gente de 25, 26, 27 anos. E era grande atração, porque era uma aberração. Já com meu cigarro Hollywood no dedo e minha dose de uísque nas festas de Souza. Mas quem me empurrou para esse lugar? Eu não tive direito a ter uma adolescência igual a de todo mundo. As pessoas me queriam porque eu era muito inteligente, para estudar na casa deles, para fazer trabalhos, aí vinham para o meu grupo, mas para me convidar para ir para o seu aniversário, mas para me convidar para sair com você, para ir no restaurante, nunca, nunca. Meus carnavais foram de solidão, meus São Joões foram de solidão, o meu e o de todos os gays dessa época. Né? As coisas que fizeram com Luizinha, fizeram comigo. Não com a mesma intensidade, porque são mundos diferentes. Quanto mais pobre, mais violento. Né? Luizinha vivia na extrema pobreza, e eu era só pobre aqui na Silva Maris e depois na Tenente Alvino. Né? E tem uma parte do livro que trabalha isso. O cozinheiro era muito bem quisto. Mas as pessoas faziam questão de silenciar o autor da obra. Ninguém dizia, nem quem contratou, nem quem comia, tocava no nome de que aquela comida tinha sido produzida pelo viado ceboso, pelo viado imundo Luizinha. Ele da cozinha não passava. Eu colhi depoimentos de casamentos que foram, o jantar de casamento foram produzidos por Luizinha. Mas que a mãe da noiva passou ordem. Olhe, minha filha, não foi ele. Ou seja, Souza se utilizava de Luizinha, tirava dele o que ele tinha de melhor, e, ao mesmo tempo, negava a ele cidadania, dignidade, direito de viver como uma pessoa, como um ser humano normal. Aí eu entro na fase do alcoolismo. Começou a beber muito cedo. E tio Gilson acabou, sem querer, criando uma analogia na minha cabeça. Ele disse, a gente quando tinha dor... Falando de outra coisa. A gente quando tinha dor de dente... Os pais da gente pegavam um chumaço de algodão, embebia na cachaça e botava para passar a dor de dente. Aí eu cá comigo, com essa minha cabeça sonhadora. Eu digo, no caso de Luizinha, a cachaça era para passar a dor da alma. A dor de não ter um companheiro, a dor de não ser respeitado, a dor de ser espancado, de ser violentado e de não ser acudido sequer pela polícia. Bater num gay naquela época era uma coisa naturalíssima. Você assistia de braços cruzados. Né? A própria justiça não estava nem aí, porque inclusive era doença nessa época, a Organização Mundial de Saúde só veio reconhecer em 90 que nós não éramos doentes. Né? Era uma transgressão social, a polícia não tinha interesse nenhum em resguardar ou salvaguardar a figura do gay. E para a religião eram demônios como ainda são hoje. E aí entra uma outra questão que meu livro trata com todo o cuidado deste mundo. Nós somos filhos do diabo, nós somos uma representação do demônio na terra. O nosso pecado, a nossa existência é um pecado nefando, ou seja, sem perdão.
E as instituições religiosas têm muita culpa ainda hoje, porque continuam a manter esse texto, a condenar a homoafetividade, o lesbianismo, a condenar e a instruir pais a mudarem essa condição dos filhos. Buscar a propalada por alguns, a cura gay, né? A cura gay, nem que seja pelo uso da força. Que Deus é esse que destrói famílias, que põe um pai contra um filho, que põe um irmão contra outro, que põe uma mãe contra uma filha, porque a maioria dos homossexuais são postos para fora de casa. A maioria dos homossexuais começam a ser violentados dentro de casa. É surra de pai, surra de mãe, para criar jeito de homem. Crie jeito de homem, aprenda a ser homem. E, sobretudo, nas escolas, também por amigos, de forma disfarçada. E nas escolas, agora, com as leis que nós conquistamos, existe o chamado bullying disfarçado. Mas existe. Continua a existir. Na minha época não tinha história de bullying disfarçado, não. Eu apanhava dentro do banheiro do auxiliadora e depois de apanhar, eles mijavam em cima de mim. E eu ia procurar a quem? Num colégio de freiras, né? Procurar e quando quem? eu procurei, o errado era eu, porque eu tinha aquele jeito estranho, esquisito. Se comporte, se contenha. Você tem um comportamento muito exaltado. Enfim, elas diziam coisas que não... E aí, por outro lado, como se bater em você e urinar sobre você fosse certo, né? 14 horas e 22 minutos. Bosco, eu quero agradecer por sua participação. Acho que ainda faltou falar do livro, né? Não, mas aí... Em relação Mas aí é uma, como é que vai ser isso? Como é que vai ser isso? Convite, o convite. Mas aí vem a parte. Na medida que eu estou já agradecendo, já deixei ele à vontade para poder dar os detalhes, né? Acho que tem muita gente interessada, a né? cerimônia, o ato, o evento aqui no Centro Cultural. E você falar, só trazer... Vai ser no Doutor ou Centro Cultural? Não, no Centro Cultural. Gildivan Martins está parabenizando pela entrevista, dizendo que acompanhou, que sabia, Luizinha foi muito humilhada em vida e merece hoje em dia o reconhecimento pela pessoa que foi. Ele lhe parabeniza pelo livro, ele que é diagramador, né? Trabalha nessa área, ele parabeniza pela iniciativa. As pessoas que conhecem de alguma forma a história de Luizinha ficam encantadas com essa minha ideia. Sim, dizer a vocês que o livro já existe na forma de e-book, dentro do Hotmart. Você entra no Hotmart e parece que está R$ 30,30. O e-book, para você baixar no celular, no tablet, no notebook ou no computador. Certo? O livro impresso, que foi que eu fiz, Coisas de Bosquinho. Porque primeiro eu quero agradecer à Fundação Cultural de Souza, na pessoa de Augusto Ferraz. Eu quero agradecer a promoção da Lei Aldir Blanc, né? E ao edital Chico Cardoso, que é citado no livro também. Houve um edital, né, promovido pela Aldir Blanc, e eu recebi uma ajuda de custos de R$8.000. Meu compromisso com esse edital era até a brochura, era até entregar a boneca do livro, certo? O protótipo. E aí morri a história, cumpri meu papel com esses R$8.000. Só que Bosquinho tem problemas, né? De ansiedade, de terminar as coisas. E buscou algo mais, né? Hã? E buscou algo mais pro livro, né? Aí eu vou tirar do meu bolso e tirar do juízo de Heitor, chefe de gabinete, e tirar do juízo de amigos meus do comércio, para que eu conseguisse lançar o livro no Hotmart e para que eu comprasse na Hotmart o livro impresso. Eu comprei o livro impresso numa pequena quantidade. 50 livros eu comprei. Lá, no Centro Cultural Banco do Nordeste, vai estar à venda 50 livros.
Porque eu tirei do meu bolso, do meu riquíssimo salário, do meu riquíssimo auxílio-doença. Entendeu? Esses livros vão estar lá à disposição para serem vendidos. O custo R$ 45,00. Não é porque fui eu que escrevi, mas até eu estou encantado com o que eu acabei produzindo. Vale muito a pena ler. É uma recordação para o sousense, para guardar. É uma reflexão para o sousense, sendo ele gay ou não, né? Para ele se ver naquele livro, como ele se comporta diante disso, né? Desse tema. É uma reflexão para os gays, e principalmente é um chamamento à população LGBT, QIAPNB+, para se engajar nos movimentos sociais, para que a gente possa ter força e para que a gente não retroceda e que acontecimentos descritos nesse livro jamais voltem a acontecer. E nós sabemos que acontecem ainda hoje. Muito bem, lançamento do livro no Centro Cultural Banco do Nordeste, quinta-feira, a partir das 7 da noite, quinta-feira. Muito bem. Bosco, muito obrigado mais uma vez, parabéns, viu? Eu que lhe Parabéns pela agradeço. iniciativa, tá certo? Que você possa realmente fazer com que esse livro, eu não diria abre portas porque já está abrindo, mas que crie uma consciência mais ampla, né? Mais legítima, verdadeira e resistente em relação aos problemas que ainda afligem a comunidade LGBTQIA+, aqui no Brasil, tá bom, meu querido? Principalmente na cidade de Souza, onde vivia o personagem Luizinho. Forte abraço, tudo de bom. Obrigado, meu filho.